Prefeito, eu vou deixar o senhor bem à vontade, porque o senhor tem uma importantíssima informação para passar para todos nós. O senhor está saindo de uma reunião ao ar livre agora, a gente acompanhou as imagens aqui. Uma reunião, me parece não, muito produtiva, que o senhor comandou. Histórica também, por favor. É uma alegria, Rogério, um abraço a todos os amigos da Espaço. Nós tivemos sim uma reunião muito importante e foi uma reunião na Praça da Emancipação, sobre o assunto coronavírus, o Covid-19, e uma reunião muito madura, né? Muito sensata, com as entidades todas presentes, né? Com a AB, com Cindy Lojas, Cindy Gêneros, SIX, né? CDL, com os sindicatos rurais e sindicatos patronais diversos, né? Enfim, com a população, com empresários do ramo do comércio, né? Do comércio de pronta entrega, enfim. E se debateu, e com a estrela sempre muito forte, muito brilhante da Farmed, né? E dos médicos, né? Que tem dado toda a amplitude, todo o aplauso e toda a segurança, né? Para que se possa tomar algumas medidas importantes, né? E algumas delas são medidas bastante, enfim, incisivas, né? E elas estão, algumas até nem em consonância, né, com as determinações da última lei estadual, nem com a lei federal, mas estão muito respeitosas com relação à fala sempre do ministro Mandetta, e elas têm um respaldo muito grande da nossa classe empresarial, a classe produtiva de Farroupilha. Então, um momento muito importante, histórico na cidade, a presença de todos lá na Praça da Emancipação. Prefeito, o que o senhor pode anunciar de primeira para a população? Porque a gente tinha informação durante acompanhando o senhor e a condução toda, muito tranquila, entre aspas, assim, todo mundo focado. Sim. Ótimo. E de repente a informação assim, nada vai mudar do que o governador Eduardo Leite no decreto. E a informação que a gente recebe é que o comércio poderá abrir segunda-feira, dia 6? Seguramente nós vamos ter um programa de reinserção da economia a partir de segunda-feira. Por que segunda-feira? Nós estamos à luz, né, desse encontro de hoje, da responsabilidade que a cidade de Farroupilha assumiu, né, através das suas entidades, com o futuro da cidade. Nós vamos finalizar um decreto que substitui o decreto que conduziu o processo até aqui muito bem, né, e que foi conduzido pelo vice-prefeito Pedro Pedroso no exercício do cargo de prefeito, e que conduziu a cidade a uma grandiosidade, né? E nós temos hoje um caso confirmado, aquele caso exógeno, aquele caso que vem de Londres, né? Vem da Inglaterra, e que já passou a quarentena, que já está em isolamento social nesse momento, mas um caso. Nós temos 8 casos ou 9 em Caxias, nós temos a mesma coisa em Bento Gonçalves, e nós continuamos nos mantendo firmes nessa situação, graças, né, ao decreto e à responsabilidade das pessoas de Farroupilha na condução desse processo até aqui. Então, de forma muito responsável, nós precisamos conduzir o futuro, porque há de se entender que tão danoso para a saúde quanto o coronavírus é o isolamento social que leve à doença ao abandono, à doença familiar, à doença psicológica, a doença que pode levar ao suicídio, pode levar as pessoas enfim, aos confrontos familiares desnecessários. Então, é importante sim a cadeia produtiva estar de novo reinserida, claro que com o entendimento de cada unidade, com um aconselhamento para cada unidade, com uma diminuição no número de funcionários, com a distância entre os funcionários, enfim, tudo isso é possível com testagem. Só é possível isso porque nós disparamos hoje a compra de 2.000 kits de teste, né, de teste para de IgG e IgM, que é o PCR, que é a proteína C reativa, para quem teve o contato com a doença e desenvolveu anticorpos. Nas duas frações, para quem já... Não, é no sangue. Aquele nasal nós não conseguimos ainda. Nós conseguimos esse do sangue. E ele é feito numa gotinha de sangue do dedo, uma picadinha na ponta do dedo. Então, ali se pode avaliar se a pessoa teve contato, se esse contato é recente, né? Se ele está ativo, se ele já passou e já desenvolveu memória, né, protetiva. Então, ele vê muitas coisas. Através de duas frações, do IgG e do IgM. Né? Se tem o IgM positivo, é porque a doença está ativa, está agora.
Se tem o IgG, porque nós temos a memória da doença. Essa doença já passou, já temos anticorpos. Então, esses que têm a doença ativa precisam ser afastados, para que não sejam contaminantes. Por quanto tempo? Nós vamos fazer isso quanto tempo for necessário a testagem, mas a cadeia produtiva volta a funcionar. Tá? Quanto tempo tu dizes a pesquisa? Digamos, um detalhe, a pessoa é identificada, ela tem que ficar quanto tempo afastada? O ciclo é 14 dias. 14 dias. O ciclo é 14 dias. Então, esse é o tempo que a gente precisa de afastamento. Mas o senhor gostaria de ter aquele que é no nasal. Eu gostaria de ter aquele porque aquele ele é menos invasivo, porque esse você tem que dar uma picadinha no dedo, é menos invasivo e ele é capaz de se avaliar grandes massas, grandes continentes de pessoas. Chegam quando os testes em Farroupilha? Esses testes nós disparamos hoje a compra, nós estamos esperando eles para no máximo 7 dias. Prefeito, para ser bem objetivo e o que interessa orientar todos nós aí. Segunda-feira, quem é que pode abrir todo o comércio? Todos nós, todo o comércio, assim, a minha fala, ela é uma fala universal. Não há isolamento social que você premie uma categoria, seja ela de farmácias, de supermercados ou de víveres alimentícios como padarias. Você precisa premiar a todos. A construção civil, a venda de vestuário, enfim, todos. Todos precisam estar inseridos, porque a responsabilidade da mobilidade urbana é de todos, não é de um grupo só. Mas o supermercado ele é fundamental para a manutenção da vida, e é verdade, mas também a loja de roupa é fundamental, porque ela tem o aluguel da sua sala para pagar. Ela tem lá o seu funcionário para pagar. Então é tão fundamental quanto você consumir alimentos. Por isso que esse isolamento nós passamos a chamar, e o decreto vai ser assim, não mais de isolamento social, mas um decreto que fale de isolamento humanitário. Ele é para cada pessoa, vai ser o primeiro no mundo inteiro. Isolamento humanitário. Eu vou ter broncas do governo do estado, vou ter broncas do governo federal, vou ter olhar atravessado do Tribunal de Contas, não tem problema, nós vamos fazer em nome das pessoas que moram nessa cidade, que trabalham aqui, produzem aqui e que vivem aqui. Prefeito Cláudio esclarece, é legal isso, por exemplo, que é jogado para nós o seguinte, até o próprio governador, o que eu estou decretando isso, ele naquele vídeo... O ministro Melo, ele dá essa possibilidade através, né, de um documento que ele lavra na semana passada, permitindo que os estados, que os municípios tenham uma certa autonomia nas suas decisões estratégicas em relação à doença. Tá? Então essa é uma decisão estratégica em relação à doença. Por isso nós vamos adotá-la. As leis estadual e federal, e nós temos que entender isso, são leis verticais, que elas vêm de encontro a populações, né, grandes populações, e que muitas delas não têm a menor orientação sobre a doença. Não têm a vivência que nós temos aqui com um corpo médico muito qualificado, com uma sociedade muito organizada, com uma cidade que tem nuances únicas de cidade desenvolvida, e que nós precisamos, na responsabilidade dessas pessoas, entender as necessidades reais desse lugar. Rogério, nós estamos saindo de um período terrível da economia nacional. De 2014 a 2020 não aconteceu nada de importante nesse país do ponto de vista econômico. Nós não podemos submeter essa categoria produtiva, essa categoria que garante o sustento da terra, da nação, das pessoas, nós não podemos submeter elas ainda a um período de exceção maior. O que é importante aqui, Rogério, aproveitando para complementar o prefeito, boa tarde, o que foi encaminhado pelo prefeito e vai sair no decreto, isso tudo a partir da próxima segunda-feira, obviamente que terão regramentos rígidos, né, para cada, e aí nós estamos agora, já está uma equipe de médicos, junto com o nosso diretor-geral Davi, preparando uma cartilha que vai ordenar, né, como vai abrir a loja, vai fazer um rodízio dos seus funcionários. Vamos ter tempo dessa quinta-feira até segunda para preparar o pessoal. Não é abrir com todos os funcionários, vai fazer um rodízio, vai atender o cliente espaçadamente, com as distâncias, colocar todos os equipamentos de proteção, os EPIs. Obviamente que quando chegar a questão dos testes, eles vão ser ofertados também. Então tem um monte de regras bem rígidas para que todos se comprometeram hoje, né? Foi uma reunião em conjunto onde que todos decidiram, se comprometeram e também chamaram a sua responsabilidade para que a gente possa viver entre ter o equilíbrio de ir voltando à nossa economia, que é tão importante, sem descuidar da saúde, que é o mais necessário. As escolas continuam fechadas, todas as outras coisas continuam iguais. Mas digamos, a indústria volta? A indústria volta, mas não no pique que estava.
né? Ela tem que Com reduzir. regras também. Tem que ter regras. Nós temos que ter distância entre as pessoas. Nós achamos que, e essa é uma ideia de alguém que estuda, de um biólogo que estuda, o doutor André, um abraço para ti, André, de que as pessoas precisam, mesmo dentro da indústria, utilizarem máscaras, né, para que não haja, na verdade, a menor possibilidade de autocontaminação, né? Ou seja, os micro-organismos virais entram no nosso corpo através das mãos, né? Ou da coluna aérea. Você faz o distanciamento da coluna aérea, mas lá 2 metros, né? Quando não está usando nenhum EPI, ou 1 metro quando está usando EPI. Mas você tem as mãos, você trabalha com as mãos. As mãos, elas eventualmente encostam aqui ou acolá e podem acabar trazendo o vírus. E esse vírus, ele pode ser colocado no nosso corpo, no olho, no ouvido, no nariz, na boca, enfim. Inadvertidamente, a gente acaba colocando a mão no rosto durante o dia. A gente faz isso muitas vezes. Então, a proteção, ela é uma proteção para a pessoa na condição de estar em trabalho, na condição de estar num ambiente onde outras pessoas estão repartindo. E nessa condição, nós precisamos entender que é fundamental o uso de EPIs. Recomendação que o senhor vai determinar em termos para profissionais, digamos, seus colegas médicos, odontólogos, o pessoal dos salões de beleza, enfim, por exemplo. Continua, na verdade, o regramento geral, né? Na verdade, quem vai, por exemplo, o Instituto de Beleza vai fazer o trabalho com máscara e com luvas. Vai poder abrir. Vai poder abrir, vai fazer com máscara e luvas. O que não se recomenda é que tenha lá o salão com 5, 6, 7, 8 pessoas esperando. Que tenha lá o agendamento, que tenha o horário marcado, que entre uma pessoa, que saia essa pessoa, que entre outra pessoa, enfim. Semelhante como os mercados estão fazendo hoje. Exatamente, como as casas de comércios de víveres alimentícios estão fazendo hoje. Então isso é importante, que a gente tenha regramentos, né? Que a gente tenha um pano embebido em quiboa na porta para limpar o sapato, que a gente coloque o sapato em casa no sol quando chega em casa, que a roupa do corpo que a gente chega em casa seja né, lavada, né, com sabão comum, ou sabão na máquina, ou sabão na mão, e que seja tomado um banho quando se chega em casa. Então tudo o regramento segue: sabão, álcool gel quando não tem sabão, máscara para voltar ao trabalho, luvas para exercer o trabalho, distanciamento, né, das pessoas para que a gente tenha a coluna aérea garantindo a possibilidade de não se contaminar, enfim, um regramento básico que nós vamos ter que trabalhar muito na educação. É educação. E o grupo de risco continua em casa, né? Todo o grupo de risco, as né? Crianças continuam em casa. As crianças continuam em casa, os idosos, hipertensos, diabéticos, as pessoas que estão no grupo de risco devem continuar em casa. Um recado para os estudantes, isso vamos aguardar outra novidade? Estudantes municipais até 30 de abril não vão para aula. Até 30 de abril não vão para aula. Rogério, essas crianças entram numa van, elas vão para o pátio da escola, elas vão para a sala de aula, elas gritam, elas brincam, elas falam alto, elas, né, jogam gotículas de saliva umas nas outras e elas voltam para casa e sentam no colo do vovô que tem 60 anos e tem diabetes. Tá? Então não dá. Nós temos assim, proteção da vida. Se uma tiver contaminada, nós contaminamos o grupo todo. Não dá. Prefeito, funcionários da prefeitura também retornam segunda? Funcionários da prefeitura vão voltar em tempo, em grupo reduzido, mas devem voltar sim, nós precisamos botar a prefeitura a funcionar. Prefeito Tiago, muito obrigado. Tiago, até eu sei que está auxiliando muito o prefeito também. Prefeito, portas abertas ou por telefone ou ao vivo, porque tudo que o senhor falar é utilidade pública para nós. Perfeito. Eu não vou ficar dizendo, mas aqui a totalidade aqui, dezenas de pessoas te parabenizando pela coragem. Tomara que outros prefeitos sigam o que o senhor fez. O senhor está batendo no peito essa também. Porque... Eu tenho tido algumas atitudes assim durante a minha vida de político, e eu não sou político, eu sou, né, estou emprestado na política, mas assim, a política tem que ter gente que faça, tem que fazer. Não dá para você ficar olhando as coisas passarem, acontecer, tem que fazer. Essa decisão o senhor tomou durante a reunião, o senhor já veio com ela, vamos abrir segunda-feira? Essa eu amadureci às 3 horas da manhã hoje, eu estava pensando no assunto e a reunião foi fundamental, porque a reunião me deu força para falar ela. Prefeito, uma pergunta com o médico, doutor Clayton, aonde se consegue os EPIs se não tem mais para comprar, para quem trabalha em farmácia? Onde se consegue os EPIs se não tem nem para quem trabalha em farmácia? Nós estamos assim, ó, eu queria aplaudir aqui as malharias da cidade. Sim. Algumas empresas estão produzindo máscaras, estão produzindo, enfim, roupas, né? Eu queria cumprimentar aqui uma empresa que está produzindo 8.000 máscaras completas por dia, né?
por dia, né? A prefeitura está recebendo dessas 500 máscaras para os seus agentes de saúde, enfim. Então nós temos gente produzindo. Tu poderia entrar em contato daqui um pouco com o Thiago Ilha ou com o próximo, Thiago Ilha, né? O nosso líder de comunicação, né? Thiago Ilha, né? Para a gente poder fazer, a partir da nossa ouvidoria, essa socialização da informação. Sem dúvida. Nós vamos atrás. Vamos lá, prefeito, qualquer novidade, volta transporte coletivo, volta a segunda também a normalizar. Transporte coletivo, tem uma notícia boa do transporte coletivo. Enquanto até dia 15 de abril eu disponibilizei gratuitamente na cidade, por conta do Covid-19, horários de ônibus do modelo domingo, mas talvez a gente tenha que ampliar um pouquinho, por conta da relação de necessidade de as pessoas se deslocarem. É um auxílio que eu estou dando nesse momento muito difícil, que a economia está raspada, tem gente que não tem dinheiro para comprar a passagem de ônibus, precisa trabalhar. Então, até 15 de abril, nós vamos ter os ônibus gratuitos na cidade, pagos pela prefeitura. Na verdade, pagos pelo povo através dos seus impostos, tá bem? Mas é um alcance que a prefeitura está fazendo.